Quem lembra da primeira pregação dessa série? Qual foi o tema da primeira pregação dessa série? Quem vai lembrar? Quero ver se vocês estão afiados. Jesus, o Evangelho de Jesus. Tá prestando atenção? Senão eu ia puxar a orelha em casa, né? O Evangelho de Jesus. E por que o Evangelho de Jesus ele é importante? Alguém lembra por que a gente tem falado? E eu vou reforçar sempre até o final dessas 5 pregações. Porque os principais temas do Novo Testamento são a pessoa de Jesus e a luta contra os falsos ensinos, as falsas doutrinas, né? Então, durante todo o Testamento, e a gente está olhando isso livro a livro, por isso que a gente está passando bem assim, pragmático, livro a livro, para você entender que a mensagem que nós precisamos, a resposta do homem é o Evangelho de Jesus Cristo. Para a cura, para a transformação, para a libertação, para a restauração. Tudo que o homem precisa é de Jesus. E para a gente lembrar mais um pouquinho, o que é a mensagem do Evangelho? O que significa Evangelho? Evangelho é a boa notícia, né, dentro daquele contexto, de forma simplista e rápida, de que enquanto a cidade esperava pela resposta da guerra, as pessoas que estavam em guerra lá, ao finalizar essa guerra, né, ao chegar para o fim da guerra, enviavam um mensageiro para anunciar uma boa notícia para a cidade, para aqueles cidadãos para os cidadãos que estavam esperando a notícia da guerra. Qual era aquela notícia? Se nós precisamos nos preocupar ou se nós precisamos nos alegrar, porque sabemos que vencemos a batalha. E aí vem o mensageiro, e aí esse mensageiro ele traz o Evangelho, a boa notícia. Qual que é a boa notícia? Jesus Cristo. Por que ela é boa notícia? Porque ela cumpre na integralidade aquilo que a gente precisa, em relação ao passado, em relação ao presente, em relação ao futuro. Em relação ao passado, porque ele já fez por nós, ele já nos justificou através do sacrifício dele na cruz. Então, passado, justificação. Presente, santificação. Então, ele se encarrega de imputar fé nos nossos corações, através da graça que veio por meio do sacrifício dele, para que a gente possa olhar para ele e ser parecido com ele. Então, a santificação é um resultado daquilo que o próprio Jesus fez na cruz. Como a gente tem falado aqui, a gente vai repetir. Você não precisa se santificar para receber algo de Cristo. Você se santifica porque você recebeu algo de Cristo. Vou repetir. Você não precisa se santificar para receber a Cristo. Você se santifica porque você já recebeu a Cristo. Então é como se você... Isso eu acho que ninguém nunca ouviu aqui. Mas tipo assim, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Não faz sentido. Quando eu parar eu vou buscar a Deus. Quando eu melhorar, você precisa buscar a Deus. E no processo de ser encontrado por Deus, ele te transformará dia após dia. Isso é santidade. Então, se você espera ser limpo para se achegar a Deus, você não entendeu a palavra, porque quem limpa é o próprio Deus. Deu para entender? Então, se você aguarda estar limpo para se aproximar de Deus, você não está cumprindo a palavra, porque Deus fala, vinde, e ele que limpa, ele que purifica, é o Espírito Santo dele que age em mim e em você com essa limpeza. Amém? Amém. Então, se você conhece alguém que vai falar assim, mas eu não estou indo, sabe como é que é? Eu não estou indo na igreja porque eu acho que tem que ser sério, eu estou fazendo muita besteira ainda na minha vida, você fala assim, você está corretíssimo, é por isso que você precisa ir. Porque é lá que você vai ser encontrado por Jesus, e não lá no templo, tá, gente? Mas em buscar a Deus, em estar em contato com você, que é um cristão que carrega a presença de Deus, ele vai ver, eu preciso desse Deus, eu preciso de Jesus. Amém? Então, passado, justificação, presente, santificação, futuro, glorificação. Então, a mensagem de Cristo, ela aponta para o passado, pelo que Jesus fez, por aquilo que ele está fazendo na sua vida e por aquilo que você deve esperar, que é a volta dele também. Então, olha só, Jesus, passado, presente, Jesus, futuro, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. O que nós precisamos? De Jesus. Então, essa é a mensagem do Novo Testamento. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, na verdade.
a gente vai entender e ver, ao chegar à revelação completa de Cristo, de que todo, e a gente vai falar disso hoje, inclusive, todo o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, era uma sombra, era algo que antecipava a vinda de Jesus. Porque Jesus é a integralidade da palavra, ele é a própria palavra, ele habitou entre nós, ele se fez carne e ele andou no nosso meio para mostrar o cumprimento da promessa de Deus para nós. Amém? Então, qual que é a mensagem central de toda essa série que a gente está fazendo? O Evangelho de Jesus Cristo, que se resume em Jesus. Pode parecer simples, mas é Jesus. Você vai encontrar em todas as questões humanas, em Jesus, a resposta que essa pessoa precisa. Em olhar para a vida de Jesus, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus fez, porque Jesus só não falou, ele viveu aquilo que ele falou. Então nós vamos continuar passando pelos livros da Bíblia, do Novo Testamento especificamente, onde os autores eles escreveram para a igreja, e aí esse é um ponto também principal, da onde vêm os livros que a gente está lendo. Existia uma igreja que se formava em uma região, essa igreja começava a crescer em conhecimento de Cristo, e aí vinham questões que atrapalhavam esse conhecimento de Cristo. E aí, aqueles que estavam liderando a igreja escreviam cartas, em sua maioria, dizendo o que eles precisavam fazer para estar em coerência com o Evangelho de Cristo. Amém? Então, quem escreveram essas cartas foram homens inspirados por Deus, pautados na própria palavra, é por isso que até a gente comentou na semana passada, que Pedro disse assim, vocês não lembram o que diziam os profetas? Então ele está reforçando aquilo que Deus já falou lá atrás, para confirmar aquilo que aquelas pessoas precisavam fazer naquele momento, dentro do seu contexto, do seu problema atual. Só que quando eu digo atual, a gente olhando para a Bíblia, a gente vai falar sobre coisas que aconteceram há 2000 anos atrás. Mas a gente percebe que o problema continua o mesmo, com outros nomes, com outra roupa, mas o centro é o mesmo problema, a falta de conhecimento de quem é Jesus Cristo. Ensinamentos que são parecidos com ensinamentos da palavra, mas que no fim das contas não revelam quem é Cristo de verdade. Amém? Então, só para recapitular, primeiro a gente falou sobre o Evangelho de Jesus, né? A primeira treta da igreja, essa foi a segunda pregação. A terceira pregação, nós falamos sobre as cartas do Novo Testamento, então falamos de Romanos, falamos de Coríntios, falamos dos Gálatas e falamos da igreja de Éfeso. Amém? Todo mundo está aqui comigo? Show de bola. Agora nós vamos falar sobre a igreja de Filipe, sobre a carta de Paulo aos Filipenses, na igreja que estava na região ali de Filipos, Colossenses e Tessalonicenses. Amém? E aí no final, a última pregação já, para quem não gosta de spoiler, tampa o ouvido agora, nós vamos falar sobre as principais narrativas que têm atrapalhado a igreja contemporânea. Então nós falamos para um olhar histórico, olhando para a Bíblia, sabendo que, e vendo, comparando que esses problemas continuam os mesmos, mas no próximo domingo, eu vou ser mais específico para o que a gente vê na prática, 2026, o que está acontecendo com a Igreja de Jesus. E isso não é um recado, isso não é indiretinha, isso é a nossa realidade quanto Evangelho no contexto Brasil e, a depender do contexto mundo, porque, de certa forma, o inimigo das nossas almas é o mesmo, é o diabo. Então ele age igual ele age há 2000 anos atrás. Só que agora a roupagem está diferente. Amém? Então, eu quero que vocês ouçam isso com muita maturidade, para não achar que você está falando de tal, está falando... Não estou falando de nada, estou falando da Igreja do Brasil. E o que a Igreja do Brasil precisa tomar cuidado? Que no fim das contas é conhecer a Cristo e se afastar das falsas doutrinas. Amém? Gente, a vida, só um PS, né? Entre aspas, ela é chata. O que eu quero dizer com isso? Todos os dias vão parecer ser meio que iguais, não vai ter muita emoção, né? A vida é assim. E isso precisa estar na sua mente bem resolvido, porque senão todas as vezes que a gente vem para o culto, a gente espera algo muito diferente de acontecer. Só que a constância na palavra é o que nos fortalece como fundamento de vida. Amém? Quando você olha para Jonas, como eu falei aqui, Jonas, né? Para quem lembra da história, Deus falou para ele assim, vai para lá. Ele falou, eu não vou. Ele foi para lá. Ele falou, melhor você ir para lá. Ele, eu não vou para lá. Aí ele foi, né, para o barco, teve aquela tempestade e foi jogado no mar.
Quando ele foi jogado no mar, um grande peixe, engoliu ele, né? E aí não é igual o Pinóquio, né? Que ele tá sentadinho lá, o grande peixe vai me cuspir. Imagina como é que é o estômago de um grande peixe, deve ser bem gostoso de se estar, né? E aí ele ora, ele fala assim, na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele ouviu minha voz. Essa oração, pasmem vocês, não é uma oração nova, é um salmo. Olha só que interessante. E o que eu quero dizer com isso? Na hora do aperto mesmo, sim, você vai lembrar da palavra. Você pode lembrar, de um momento bacana, de uma revelação na igreja, mas na hora do aperto mesmo, você vai lembrar daquilo que Deus tem como verdade na minha e na sua vida. Você vai lembrar de um salmo, você vai lembrar de uma pregação que foi pregada com a verdade. Você vai lembrar das palavras de Deus para você, ser valente, ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. É a palavra que sustenta o crente. Isso não significa que a gente não goste de coisas, né, diferentonas, sobrenaturais, místicas, vamos dizer assim, né? Porque, eu não sei vocês, mas para a gente estar vivo hoje, 22 coisas precisaram acontecer exatamente como aconteceram e continuam acontecendo. Por exemplo, se a Terra mudar 1 grau para a direita ou para a esquerda, acabou, não tem vida na Terra. 1 grau, meio grau, não tem. Se a distância da Terra para o Sol fosse diferente 0,5%, não teria vida. Se o ar como ele é, como a gente conhece, fosse um pouquinho diferente, com um elemento a mais, não teria vida. Então, olha só, são 22 constantes universais que precisam existir para que a gente tivesse vida e estivesse vivendo aqui hoje. Então, isso já é sobrenatural. É que é normal pra gente, né? A gente tá vivo, a gente anda e tal, né? Mas eu contei esse testemunho que eu não sabia, foi um plus, né, do meu testemunho. Eu fui no médico pegar um laudo em 2024, eu acho, e aí o médico me olhou assim, parecia que ele tava vendo uma assombração, né? Aí, tá tudo bem? Aí eu falei, graças a Deus, tá tudo bem. Aí ele, parado assim, com a mão na porta do consultório, falou, tá tudo bem mesmo? Eu falei, tá, se não tivesse bem, eu ia até lá, tá cego, né, sei lá, pra quem sabe, né, o que eu tive. Aí ele falou assim, nada disso, cego, você ia estar morto. Eu falei, morto por quê? Assim, porque a média aí de sobrevida é 5 anos de quem teve o que você teve. Aí eu falei, tô na hora extra então, né, tô com 30, já vou fazer 30, passou 20 anos aí, já prescreveu, né, então assim, olha só, tem coisas que você nem sabe e que você já é um milagre. Você não sabe como é que foi todo, às vezes, né? Você não sabe qual foi o contexto da sua concepção. Que bênção, né? Você ter pais que oram e intencionalmente decidam ter filhos. Isso é uma bênção, mas nem todo mundo tem essa realidade. E isso é triste, mas é uma realidade. Então, olha o que aconteceu. Quantas coisas Deus fez com que você estivesse aqui hoje. Isso já é um milagre. E não tem nenhum tipo de, né, coisa mística, mas é verdade. Você é um milagre. E você é de fato um milagre. Né? Qual era a concorrência, né, na sua concepção, que você tinha milhões e milhões de coisas que poderiam acontecer que não gerassem você do jeito que você é. Um dia diferente de concepção, um parceiro diferente do seu pai e da sua mãe, uma cidade diferente que você... Enfim, um tempo diferente, tudo influencia, né? Então, assim... É importante a gente entender que essa chatice da vida não é tão chata quanto a gente imagina. Existem muitas coisas que estão acontecendo agora. E geralmente a gente atribui isso quando acontece algum acidente, fala assim, é verdade, né? A vida é um sopro. De verdade é um sopro. Infelizmente nós perdemos uma pessoa muito próxima, muito nova, recentemente, olha isso, menos de 50 anos. Então, é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar de que, de fato... Estamos aqui por causa da vontade de Deus e desse milagre que é o milagre da vida. Amém? E lembrarmos que o que nos sustenta é a palavra de Deus. O que nos traz esse firmamento é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra do Senhor, é o que diz a Bíblia. Então, nós vamos lembrar daquilo que Deus já falou através dessas cartas, com aquelas 3 perguntinhas, e essas 3 perguntinhas eu quero que você faça sempre antes de ler a palavra do Senhor, para você lembrar que existe um contexto, que existe algo que você precisa entender antes de ler, para que você já comece 80% na frente da maioria das pessoas que leem a palavra do Senhor. Porque por baixo as pessoas não leem, aí estou generalizando, tá? As pesquisas apontam que as pessoas não leem a Bíblia. Então a maioria das pessoas não leem a Bíblia. Então para os que leem, também existe uma necessidade de lê-la corretamente. Não basta ler. Porque ler, você pode ler um jornal, você pode ler o que for. Mas ali está a palavra de Deus e está uma estrutura montada para que você entenda o que a palavra de Deus está querendo dizer.
E mais um papo chato, mais real, o nosso país tem um problema muito grande de educação, de formação, né? E a maioria não sabe interpretar texto. Isso não é um demérito, isso é uma realidade nossa. Então, se a gente parte desse princípio, a gente começa a entender que, às vezes, essa revelação de Deus, isso que você precisa, isso não é brincadeira, tá? Eu tô falando sério. Às vezes o que você precisa é aprender um pouco de português. Aí você fala, nossa, que preconceituoso. Não, porque aí você vai entender melhor o que a palavra está dizendo. Porque senão você interpreta de um jeito que não é nem o que está escrito, e não é uma revelação espiritual, é uma regra de escrita. Com muita tristeza eu falo isso, eu estava no Instagram essa semana, e um pessoal da mídia foi fazer uma brincadeira, olha só, né? Uma brincadeira com o pessoal da igreja. E chegou pro pessoal da igreja e começou a abordar e falar assim, Solange, qual que é a palavra que mais se repete na Bíblia? Não sei se vocês já viram isso. Aí a Solange fala assim, sei lá, Jesus? Não sei o que, não. Tal. Aí perguntaram para uma pessoa, que já é uma pessoa antiga na igreja, e falou assim, fulano, você é nosso ancião aqui, qual que é a palavra que mais é repetida na Bíblia? Ele falou assim, o Salmo 91. Vocês entenderam que não foi o que perguntou, ele falou a palavra. E a pessoa disse, o que eu imagino que ela tem pensado? Qual que é a passagem que é mais pregada na igreja? Aí falou, não, fulano, eu estou perguntando a palavra. Ele assim, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira? Aí ele falou uma frase. Então, olha como isso é sério. Se a gente não entende o básico, a gente não tem, às vezes, uma revelação, e eu vou colocar em aspas, porque a gente não tem o mínimo para poder entender o que está sendo falado. E nós, como igrejas, temos esse papel também, de alertar, vamos estudar juntos. Não sei quem sabe aqui, mas se hoje a humanidade tem educação básica e leitura para todos, é por causa da igreja. Vocês sabiam disso? Antes, quem podia ler, quem podia estudar, era a galera rica. E aí chega a igreja e fala assim, como é que esse pessoal vai entender a palavra de Deus se eles não sabem ler, se eles não têm acesso a isso? Começaram-se as escolas bíblicas, e através das escolas bíblicas, a alfabetização dos pobres. Olha só que interessante. Então, por causa da igreja, as principais faculdades do mundo, literalmente as mais potentes, são faculdades cristãs, que começaram com o intuito de ensinar ao povo a palavra de Deus, quem é Deus. Então, isso é muito rico para a gente diminuir e achar que isso não é um problema. Deus pode usar profetas, Deus pode usar revelação, mas a gente precisa também aprender a ler. Porque isso vai mudar o seu entendimento da palavra do Senhor Jesus. E a igreja tem esse papel. Então, não sei se alguém já ouviu falar Harvard, né? A faculdade, ela é cristã. E tem no seu estatuto, um estatuto baseado na palavra de Deus. Yale, cristã. Então, tudo isso é um ponto importante para que a gente possa entender que a gente tem um compromisso de fé, mas também tem um compromisso social, também um compromisso pessoal de buscar a Deus e entender a Deus também, não de forma única, mas também com o nosso intelecto. E às vezes você não tem isso, tá tudo certo. A gente pode ajudar você também. Amém? Então é um papo, de novo, né? Meio chato e tal, não tem nenhuma coisa mística sobre isso, mas é algo que vai mudar a forma como você lê a palavra de Deus e como você medita na palavra de Deus. Então a gente falou sobre 3 perguntas, são 3 perguntas que a gente sempre tem que fazer antes de ler um livro. Quais que são? Vocês lembram? Primeiro, quem escreveu, certo? Segundo, para quem escreveu e em que contexto escreveu. Quem escreveu, para quem escreveu e em que contexto escreveu. Eu dei até um exemplo, vou repetir, de que para nós, cachorros, né, animaizinhos, cachorros, são coisas fofinhas. Você até fala, a cara do dono, né? É bonitinho falar que você é parecido com o seu cachorro. Para o judeu, é pior que xingar a mãe dele. Cachorro é desprezível. Então, se você ler a Bíblia lá, a moça falando, né? Até os cachorros comem das migalhas. Ai, que fofinha, ela tá falando como... Não, ela tá se humilhando mesmo. Ela tá falando assim, eu sou um cachorro. E até o cachorro, se ficar do lado do dono, come um pouco da migalha do dono. Então, isso muda a profundidade daquilo que você está lendo. E isso é necessário para você até entender um pouco mais do como Jesus foi diferente para aquela época. Então, chamar os fariseus de raça de víboras, né, João, é uma coisa absurda. Só que para nós, passa batido. Mas isso tem um peso diferente. Então, a proposta disso tudo é fazer com que você esteja equipado para que quando vier alguém, e virão pessoas, não aqui, mas no mundo, cheio de eloquência,
cheio de palavras bonitas, cheio de homilética, cheio de PNL, amém se for a palavra de Deus. Se não for, você vai colocar de lado. Deu para entender? E isso é chato, gente, porque é legal a gente ouvir uma mensagem que mexe com o nosso coração. Só que, de novo, tem música que mexe com o coração e não tem nada. É só música. Uma frequência ali de notas que são matematicamente escolhidas, porque música é matemática, não sei quem sabe, mas música é matemática. Existem músicas que ela tem os tons que nos deixam triste, os tons que nos deixam alegre. Isso é uma ciência. Então, a música é uma ciência. Então, obviamente, Deus usa disso porque foi Ele quem criou. Deus criou aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, Deus que criou. E Ele deu isso para o homem. Mas se você não tomar cuidado, você perverte. O ser humano perverte aquilo que não é a realidade do contexto que está sendo falado. Amém? Deu para entender até aqui? Então, vamos lá. Filipenses. Quem escreveu Filipenses? Paulo. Para quem ele escreveu? Para uma igreja que estava sendo formada na região ali de Filipos. Amém? Ele escreveu aproximadamente 60 anos depois de Cristo, né? E olha só que interessante. Ele escreveu na cadeia. Por que isso é importante dizer? Porque você vai ler algumas coisas bem interessantes nas cartas que ele escreveu na cadeia, e o tema principal é alegre-se. Olha só. Como é que alguém na cadeia escreve pedindo para que os irmãos se alegrem? E quando eu falo de cadeia, você pode achar que cadeia, sei lá, é aquela que você conhece ali que tem em São Vicente, ou, sei lá, uma que você vê em documentário, que os policiais ficam na porta. Não, meu irmão, cadeia naquela época era uma caverna, cheia de cocô e xixi dos outros. Isso quando não era um em cima do outro e o cocô e o xixi caía embaixo, em cima de você. Corrente não era algema com chavinha, não, era corrente mesmo, pesada. Não tinha direitos humanos. Direitos humanos, inclusive, que foi por conta do entendimento dos cristãos de que todo mundo é igual. A imagem e semelhança de Deus. Então, se hoje existe direito humano, é por causa do cristão. Não sei se você sabe disso também, mas tá uma informação importante para você. Então, você imagina um cara preso nessa cadeia, e aí depois que descobrem, né, que ele é cidadão romano, aí muda um pouco o tratamento com ele, porque ele tinha esse direito de não ficar preso em qualquer lugar. Então, olha a gravidade da cadeia da época. Para ele ter usado essa cartada, devia ser bem gostoso ficar na cadeia normal, né, como as outras pessoas. E ele escreve para os seus irmãos falando assim: sejam alegres. Eu estou preso, mas fiquem felizes de alguém que está preso. Então vamos ver o que estava acontecendo. Então Paulo escreveu na prisão, mas cheio de alegria. E aí qual que era o contexto? Qual que era o desafio para a igreja do contexto de Filipos? Perseguição, murmuração e conflito entre pessoas dentro da igreja. Isso só aconteceu lá em Filipe, né? Lá atrás, isso não é algo que acontece com uma certa frequência, mas a gente vai ler junto lá, e aí eu vou pedir para a gente mexer bastante na Bíblia agora, Filipenses no capítulo 1, só para dar sempre um apontamento bíblico daquilo que a gente está falando. Filipenses 1, versículo 15, por favor. Você que trouxe a Bíblia, se você não tem tanta familiaridade assim de abrir a Bíblia rapidinho, não tem problema, usa aqui o nosso telão. Filipenses 1, no versículo 15, diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Então ele está falando assim, olha, eu sei, eu vou resumir, tá? Porque a gente vai passar por muitos pontos, mas ele está falando assim, eu sei que tem gente que está pregando só para mostrar para o outro que é melhor. Então assim, ó, eu vou começar a pregar, o Anselmo está pregando bem, a igreja está crescendo, eu vou pregar também, pô. Que isso, eu vou ficar de fora? Sou pastor também. Então, olha o que estava acontecendo na igreja de Filipos. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas a outros o fazem de boa vontade. Então, ele está falando que existem pessoas que pregam com intenção errada. Olha só, que interessante. Existem pessoas que pregam com intenção errada. Isso é verdade. Então, por que você precisa entender e conhecer a palavra do Senhor? Para você separar. Para você olhar para essa pessoa também com um olhar de misericórdia e falar assim, tem misericórdia dessa pessoa. Mas isso daqui não é palavra, eu não quero para mim. Então, primeiro ponto, existe inveja ministerial entre pessoas que pregam a palavra. Estamos falando há 200 anos atrás. Será que isso mudou? Será que isso ainda continua?
Então, esse é o primeiro. Eu separei 3 pontos para cada livro. Então, esse é o primeiro ponto aqui da questão de Filipenses. Vamos abrir lá em Filipenses 2 agora, no versículo 3. Então, primeiro ponto, inveja ministerial entre pregadores. Segundo ponto, a tendência natural para a vanglória e o egoísmo. Olha só o que diz no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Eu não sei vocês, mas isso está cada vez mais difícil de perceber e entender no nosso meio como um todo. Quem aqui você vê, e a gente vê, agora falando do nosso contexto de Projeto de Deus no Noroeste, isso é uma realidade, né? Foi o que eu falei no começo, mas cada vez mais as pessoas usam da sua posição para demonstrar superioridade e não para mostrar serviço. E aí a gente lembra da discussão dos apóstolos falando assim, Jesus, quem é o maior? Quando a gente subir lá, quem vai sentar do teu lado e tal, não sei o quê. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, quem quiser ser o maior, seja o menor. E aí você vê o mestre falando assim, agora dá o pé de vocês, que andava por aí, bem sujinho, bem cheio de poeira, que eu vou lavar o pé de vocês. Então, Jesus está nos ensinando o quê? Para que você possa, se você tem essa vontade, ser grande no reino dos céus, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que ser pequeno. E aí, qual foi a última vez que você olhou para o seu irmão e você ouviu como alguém superior a você? E não no sentido de se menosprezar, mas de falar assim, eu preciso servir essa pessoa. Eu preciso ver se essa pessoa precisa de alguma coisa. Eu preciso entender se essa pessoa precisa de algo que eu possa servi-la. Felipinho e a Bruna agora vão precisar de muitas coisas. Inclusive de coisas materiais, inclusive de espaço, de responsabilidade, de às vezes você entender que a Bruna pode estar num dia que ela não está tão bem e você não vai ficar em cima dela fazendo um monte de pergunta. Então, são coisas bobas, mas que a gente precisa estar atento porque a gente precisa considerar o outro superior a nós. Então, o que a Bruna precisa hoje? Bruna, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Ai, poxa, hoje eu tô tão triste. Pô, cara, mas você quer alguma coisa? Tal? Não, eu só tô cansada. Pô, pega uma cadeira, senta aqui. Você quer que eu ore por você? Ó, tô orando por você. Ou então você vê um irmão na igreja que você tá vendo que ele tá cansado. Você fala assim, cara, hoje eu queria, sei lá, te falar para ir almoçar lá na minha casa, pra você não ter que fazer almoço. Sei lá. Gente, eu tô falando de coisas materiais porque é mais fácil de exemplificar. Mas pode ser uma conversa. Maurício, vamos lá tomar um café, cara? Vamos andar na praia, vamos fazer alguma coisa só para... Porque você percebeu que ele está precisando de um tempo de conversar. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Ou, pastor Anselmo, cara, tô vendo que o senhor está na igreja todo dia. Vamos fazer o seguinte, qual que é a sua próxima escala de limpeza? Eu vou lá no lugar do senhor para o senhor descansar. Vai lá dar uma passeada com a tia Lulu. Então, é uma coisa tão simples, mas a gente está olhando muito para a gente. Então ele está falando assim, ó, parem de fazer as coisas por vanglória ou egoísmo. Olha para o seu irmão e veja que ele é superior a você. E aí você pode pensar, mas se eu pensar assim, a pessoa vai montar em cima de mim, não é verdade? Porque se ele é superior, ele vai falar, toda a escala de limpeza agora, ele que vai... Não, porque ele vai olhar para você e ele vai ler o mesmo versículo. Aí vai falar assim, não, esse meu irmão é superior a mim. Aí vai ser uma, tipo briga de casal apaixonado. Desliga primeiro. Não, desliga você. Desliga. É isso, deixa que eu faça. Não, não precisa, deixa que eu faça. Você tá entendendo? Porque você olha para o outro e você fala assim, ele é superior a mim. O que você precisa? Tem algo que eu posso te ajudar? Aí ele vai estar ciente com a antena levantada e vai falar assim, e você, tá precisando de alguma coisa? Não, vamos lá, eu te ajudo. Não façam nada, nem por vanglória, nem por egoísmo. Isso é tão sério que Jesus não vem buscar o Valci, ele vem buscar a igreja. Olha só. Ele não vem buscar a Tânia, ele não vem buscar o Luiz, ele vem buscar a igreja. E o Valci não é igreja, ele é membro da igreja. O Anselmo não é igreja, ele é membro da igreja. Então, é como se Jesus tivesse dando, como não? Ele estava dando o exemplo, e aí Paulo fala, gente, vocês têm que lembrar lá o que o mestre fez. Olhe para o outro com superioridade e sirva. E se isso era algo que Paulo estava tratando, é porque era um problema da igreja daquela época. Então, o primeiro problema era a inveja entre os irmãos, e o segundo problema é essa tendência natural, porque é natural, que a gente seja um pouco mais egoísta do que a gente deveria. Se vangloriar das coisas que a gente faz, um pouco mais do que a gente deveria. E aí Paulo vai escrever toda essa carta dentro desse contexto.
Deu para entender? Amém? E agora Filipenses 4, 2. Eu não sei vocês, mas eu tô com um pouco de calor. Vocês não estão com calor, não? Se puder ligar o ar, ou o ventilador, na verdade, acho que já vai servir. Por favor. Filipenses 4. Desculpa, Bárbara. Se tiver frio, você avisa que a gente... Filipenses 4, 2 diz assim, olha só. O desentendimento entre líderes. Então não é só membro que se desentende, líder também se desentende. Acontece. É raro, mas acontece também, né? Vamos ver lá. Filipenses 4, 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Então Paulo está falando assim, ô líder, vocês têm que viver em harmonia. Então, será que tem problema dentro da liderança? Tem, porque são pessoas. A gente precisa saber e lembrar que são pessoas que também carecem do amor, da misericórdia, da graça de Deus. Você não vira um ser angelical diferenciado quando você é ungido pastor, presbítero. Ao contrário, agora você só tem a certeza de que você realmente foi chamado para aquilo. Porque a igreja concordou, mas não mudou nada, porque se você não fosse lá e não tivesse um óleo na sua cabeça, quem deu esse dom para você foi Deus. Então isso não se tira. Se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é um profeta, se você é um mestre, se você é um apóstolo, esse dom que te deu foi Deus. A confirmação da igreja vem por um reconhecimento do dom que Deus te deu, mas isso não vai mudar, Deus já te deu esse dom. Então não adianta fazer igual a Jonas e fugir, porque você não vai conseguir fugir de quem você é, porque que Deus deu para você. Então, ele está falando, gente, vamos se entender, né? Lá no trabalho a gente falava assim, vamos tomar um sorvetinho junto, vamos conversar um pouco. E aí vocês estão precisando conversar um pouquinho, né? Porque não está rolando aí entendimento. Então, esses eram os problemas da igreja de Filipos. Qual que foi o primeiro problema? Inveja ministerial. Segundo problema? Egoísmo e vanglória. E o terceiro problema? O desentendimento entre a liderança. Viu só como isso é atual? A gente está falando de 2000 anos atrás. Mas o ser humano continua sendo ser humano. O pecado continua sendo pecado. O diabo continua sendo diabo. E Jesus continua sendo Jesus. Amém? A palavra dele não mudou. Isso é maravilhoso. Porque a gente pode aprender o que fazer com o egoísmo, o que fazer com a vanglória, o que fazer com o desentendimento. Porque você vai ler. Amém? Se Deus quiser te dar uma revelação super diferente, ele vai te dar. Mas você pode ler. Tem uma frase, eu não lembro de quem é o escritor agora, que disse assim, até a Bíblia parada em cima de uma mesa, o vento passa e folheia ela. Só o preguiçoso que não lê a Bíblia. Porque até se deixar parada, vai vir um vento e vai fazer assim, ó. Então, olha só, Deus purinho está falando assim, olha, a resposta que você precisa está aqui. Está aqui. Abre e lê. Tem problema. Você tem 66 livros. Você gosta de poesia, tem poesia. Você gosta de histórias, tem história. Você gosta de lei, se você é um cara do direito, tem tudo. Então, leia. Amém? E qual que foi a resposta de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para responder esses problemas? Vamos ver lá? Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Na verdade, eu vou pedir para o 20, por favor. 20 e 21. Diz assim, aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. 21. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se você entende que a sua vida é Cristo, quando você começa a passar por essas situações de egoísmo, de vanglória, você fala, opa, peraí, não posso mais, que minha vida agora é Cristo. E não é só Cristo quando você morrer, que você vai morar com Deus. Ele deixou o Espírito Santo habitando em você. Então, Deus já está presente na sua vida. Então, essa presença de Deus na sua vida gera transformação, santificação, quem lembra aqui? Santificação para que você haja de maneira diferente. Não tem como, gente, você ser um cristão e ficar para sempre igual como você era antes de ser cristão. Alguma coisa vai mudar. Pode ser que seja pouquinho, pode ser que seja muito, mas algo vai mudar. E esse algo vai fazer com que as pessoas que te conhecem falem assim, cara,
essa pessoa está diferente. Porque agora o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Então, o seu ministério, o meu ministério, não vai... A glorificação, ela vai acontecer quando você partir ou quando Jesus voltar. Mas Deus já está atuando em você hoje. Justificação, santificação e glorificação. É completo. Então Deus já está atuando em você para que você haja de uma maneira diferente. Para quando você olhar para uma pregação que não é uma pregação que fala de Jesus, que aponta para Jesus, que se fundamenta em Jesus, você não vai ouvir. Eu falar, isso não é para mim, eu vou tirar. Ah, mas é tão legal. É legal, mas tem um monte de coisa que é legal que você não pode fazer. Se crack fosse algo ruim, alguém ficaria viciado? Tem algo que mexe dentro da pessoa que faz a pessoa querer mais. Se as drogas, se os prazeres sexuais fossem algo que fossem só puramente ruins, dentro do aspecto de sentimento, ninguém ia ter problema. Eu não tenho problema com quiabo. Porque eu odeio quiabo. Eu não gosto. Eu vou fazer um jejum de quiabo. Nossa, que sacrifício. Não tem problema. Estão entendendo? Então você tem que olhar e ao passo que você olha para Cristo, você contempla Cristo e você é transformado para o Cristo. E você começa a agir de maneira diferente. E agora você vai olhar para Cristo e falar assim, agora tem que mudar. E não porque eu cheguei e falei assim, olha, Maurício, você não pode usar uma corrente com um crucifixo. Primeiro que isso não tem nem base bíblica, mas digamos que tivesse. O Espírito Santo vai agir nele, ele vai falar. Vem, ouve a palavra, busca a palavra. Ele vai agir em você. E ele age. Tem coisas que talvez hoje você não faça, que quando você conheceu a Cristo, você falou, é impossível parar de fazer isso. É impossível essa pessoa parar de, roubar, parar de, não sei, o que quer que seja. Mas hoje você olha e fala assim, cara, eu consigo. E não porque você consegue, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Agora você é templo do Espírito Santo e Cristo vai te transformando. E vai ter coisa que você vai lutar a vida toda. Mas você sempre vai voltar e vai falar assim, Senhor, me perdoa, eu quero acertar. Eu quero acertar. Alguém aqui vai para o inferno por não pecar? Não, todo mundo vai pecar, gente. Até morrer vocês vão pecar. Eu vou pecar. A gente precisa reconhecer quem é Cristo na nossa vida e ser transformado por esse encontro. É isso. Isso não é, repetindo, uma pregação para você aceitar seu pecado e pecar mesmo assim. Não é isso. É para você entender que aquilo que Deus fez e faz por você não é por nada que você faça por Ele. Ele não precisa de nada, Ele é Deus. Se Ele precisasse de você, Ele não seria Deus. Se Ele precisasse de mim, não seria Deus. Ele é completo nele mesmo. E Ele é tão maravilhoso que Ele fala assim, eu vou morar em você. Para que você tenha esse sabor, você queira a mim também. E tenha um relacionamento comigo. Qual que foi o castigo de Deus para Adão e Eva? A separação. Não estar com Deus. Então, não estar com Deus é um problema. Então, tá sujo? Vai para Deus. Ah, mas eu acabei de pecar. Vai para Deus. Ah, mas eu pequei agora, eu vou ouvir o louvor? Vai. Ah, eu vou orar? Vai. Acabou de pecar. Ouve o louvor. Se ajoelha, chora, porque Deus vai te purificar, te limpar. E na comunhão, tratando com gente difícil, tratando com gente complicada, Deus vai agir no seu coração, porque você vai olhar com misericórdia, você vai olhar com perdão, você vai olhar com amor. Você vai falar assim, caramba, Solange, meu Deus do céu. Lá vem ela de novo. Não, eu amo ela, eu tenho que perdoá-la, eu tenho que amar, eu tenho que abraçar. Porque Deus vai te levar junto com ela para o céu. Não tem o que fazer, irmão, não tem o que fazer. E isso é só um exemplo, a Solange é maravilhosa, tá bom? Que fiquem com... Amém? Então, essa é a mensagem de Paulo aos Filipenses. O propósito da vida, ele transcende a morte. A morte é uma etapa da vida do cristão, mas a vida também é. Nós precisamos viver Cristo Jesus. Amém? Segundo ponto, Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, verso 14. Mais uma vez eu pedi um versículo antes para a gente entender melhor o contexto. 13. Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que nós temos um alvo. E o alvo é, primeiro, esquecer do passado.
Então a primeira coisa para que você possa avançar é parar de andar para trás ou ir para trás. Porque só dá para avançar indo para frente. E é difícil, porque às vezes tem coisas que Deus vai curando, né, no nosso coração, que são coisas que são reflexos do passado. Mas em Cristo, você é uma nova criatura. Deus pode agir, Deus pode te transformar, inclusive com o seu passado, porque é a primeira coisa que ele faz, justificação. Lembra? Passado, presente e futuro. A primeira coisa que Deus faz é apagar o seu passado. E aí ele começa a te transformar para que você não viva mais no passado, mas agora você avance para o alvo que é o próprio Cristo Jesus. Então Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que o passado é ele, o presente é ele e o futuro é ele. Ele já fez, ele continua fazendo e ele ainda faz. Porque se fosse por mérito seu, você não ia. Você não avançava, você ficava parado, você olhava para trás. Mas Jesus está falando assim, eu já fiz, não olha mais para trás, olha para frente. Tá, mas como é que eu vou? Eu estou aqui, no presente, como é que eu vou olhar para frente? Ele fala assim, eu vou te mandar o Espírito Santo. Eu já expliquei para vocês. O que é o Espírito Santo? A palavra usada é alguém que foi chamado para andar de mãos dadas. Então Deus foi chamado e te enviou o Espírito Santo para pegar na sua mão e para falar, vamos junto. Junto para onde? Para o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Então, ele fez, faz e ele fará. Então, de que eu e você precisamos? Jesus. Acabou. Jesus. Amém? Então, repetindo, Filipenses 3, no 14, ele deixa bem claro. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus com Cristo Jesus. Então comece, e é difícil, eu falo conhecimento de causa, comece deixando o passado e olhando para frente. Faça esse movimento, pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. Nesse esforço, você vai começar a ver Cristo. Porque até se você olhar para trás errado, você não olha Cristo. Mas se você olhar para trás certo, você vai ver que Cristo já fez. Que Cristo já perdoou, que Cristo já te justificou. E agora ele está criando uma nova história para você que você possa seguir e olhar para frente, que é o próprio Cristo Jesus. Amém? E agora Filipenses 4, 13. Tudo, quem sabe? Posso naquele que me fortalece. Nós precisamos ter certos na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, que a nossa fortaleza é Cristo. Que nele nós podemos olhar para o alvo, nele nós podemos ser transformados, nele nós somos justificados, nele nós somos santificados. A nossa força vem de Cristo. E aí você pode passar por um vale da sombra da morte. Você não temerá, porque você está com Cristo. Você estará alegre e você estará com Cristo. Você estará triste e você estará com Cristo. Então pergunta, a sua alegria, ela depende do quê? Do saldo, da sua posição, do seu emprego? Amém. Segunda pergunta, você está focado no passado ou olhando para o alvo à sua frente? Terceira pergunta, onde a falta de humildade está gerando conflitos em sua vida? Você olha para a pessoa e fala assim, eu não vou pedir perdão, não. Ela que fez. Lembra do que a Solange falou? Se você sabe que não são palavras da Solange, né? São palavras das Escrituras. Se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, vamos ler com calma? Vamos repetir com calma. Se você, vamos junto, 1, 2, 3. Se você, quem é você? Faz assim. Sabe que o seu irmão é você ou é o outro? Então, se você sabe que o seu irmão, aí repita, tem algo contra mim, você vai lá resolver. Então, se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, você vai lá resolver. Se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, você espera ele resolver, é isso? Você fala assim, endemoniado, está em pecado, Deus vai te pegar, vou orar 3 horas da manhã. Não, você vai lá. Se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, você vai até lá. Amém? Então, essa é a mensagem do livro de Filipenses. Amém?
Vamos pular agora para Colossenses. Primeira pergunta, quem escreveu? Paulo. Para quem escreveu? Para a igreja em Colossos. Cristão em Colossos, ameaçados por heresias. Olha só. Falsas doutrinas. Em que contexto? No mesmo que a gente se encontra hoje, combatendo o sincretismo religioso. Alguém sabe o que significa essa palavra sincretismo? Alguém tem uma ideia do que é sincretismo? Solange, o que é sincretismo? Nos ensine hoje o que é sincretismo. Você falou que sabe? A junção das religiões, tipo, o espírita se dá bem com o candomblé, como da igreja cristã, a igreja, todo mundo, somos uma só fé. É tipo assim, ó, qualquer religião que venha depois da frase não praticante, né? Isso é sincretismo. Então o cara fala assim, eu sou, sei lá, eu sou isso, tá bom. Você vai na missa? Vou na missa. Você vai na missa? Legal. Qual foi a última vez que você foi na missa? Ah, no passado. Você está em agosto já. No passado. Tá bom. Vai ter uma minha vizinha lá, ela faz uma reunião lá que ela dá um passe, cara, você sai leve, a pessoa, vou lá também. Quer dizer, se você levar a sério uma coisa, você não faz a outra, mas aí você faz as duas. Aí depois, sei lá, você tá no trabalho, aí chega uma pessoa e fala assim, nossa, tô fazendo yoga, tem uns mantras lá que a gente repete, nossa, isso me deixa leve, aí, tô precisando, não sei o que. Aí vai lá e faz um yoga também. Quer dizer, nem você sabe o que você é mais, porque é tudo misturado. Isso é um problema? É um problema. Ah, mas, gente, é um problema. Se você levar a sério qualquer coisa separadamente, você não faz a outra. E isso já é uma resposta. Porque se você vai num centro de Umbanda, Candomblé e tal, leva a Bíblia e fala, posso ter uma oportunidade? Veja o que vai acontecer com vocês. É só isso. Testa. Você não vai conseguir porque... Ah, não, mas lá eles oram o Pai Nosso. É verdade, eles oram o Pai Nosso. Mas começa a pregar a palavra. Chega lá e fala assim, eu posso ter sempre 10 minutinhos no final? Eu gosto tanto daqui, eu queria ler aqui umas coisas. Você não vai ficar lá. Eu tenho um testemunho de uma pessoa próxima que uma pessoa da família dela começou a ir num lugar diferente. E ela ficou preocupada, porque ela conhece a palavra, e ela decidiu orar. Ela falou assim, eu quero orar para Deus abrir os olhos dela, para ela perceber o que está acontecendo. Porque na visão dela, e aí eu vou falar dessa forma, mas na visão dela, ela estava tomando uma decisão não tão boa para a sua vida espiritual. E aí ela se juntou, né, com a família, falou, vamos orar por ela? Vamos orar. Então quando a pessoa saía para esse momento espiritual, né, num outro lugar, ela juntava a família e começava a orar por ela. Então imagina, o Joãozinho começa a ir na casa 1, 2, 3. Aí a família se junta, 10 horas ele sai para ir na casa 1, 2, 3, o pessoal começa a orar. Aí começa a orar e tal. Aí a pessoa voltava, tudo certo, só oração. O Senhor guarda ele e tal, o Joãozinho, né? Pô, amo tanto ele. Aí teve um dia que o Joãozinho chegou em casa bravo. Por que tu tá fazendo isso? Aí a pessoa falou assim, isso o quê? Me expulsaram de lá porque falaram que tinha gente orando e não dava para fazer o que eu fui fazer. Aí isso já é um alerta, né? Por quê? Se lá não é um lugar de luz, é um lugar bom, por que a pessoa ia ficar, né? Não ia, ele ia falar, gente, vamos fazer porque tem gente orando pra gente aqui, uau, que legal. Quer dizer, não é um lugar de luz, não é um lugar legal. Então, se a gente começa a pensar no que está acontecendo, a gente não consegue prosseguir com algumas coisas. Então, o que Paulo estava alertando os colossenses é que existe um perigo em misturar as bolas. Esse é o ponto principal. Não tem como você respeitar algumas coisas, porque quando você respeita, você aceita. E quando eu digo respeitar, não é você humilhar, não é você destratar, porque Deus te manda amar. Quando eu digo não respeitar, é no sentido de concordar com aquilo que você sabe que espiritualmente machuca outra pessoa. Opinião minha, tem como você achar um lugar bacana onde você vai para você travar uma pessoa, gente? Não faz sentido. Eu quero orar para que o Felipinho não fique com a Bruna. Gente, isso é uma insanidade. Só de você pensar, tira a parte espiritual da coisa. Você está indo contra uma pessoa ou contra outras pessoas. Então a gente precisa entender a realidade da vida. Existe, isso é real. Então comecem a pensar nas coisas que vocês aceitam do que vocês ouvem na internet. Porque tem gente que está misturando evangelho com energia, com um monte de coisa que não é evangelho.
E é isso que Paulo vai dizer. Olha lá, Colossenses 2:8. Vamos ler junto. Para não ficar nas minhas palavras e vocês acharem que eu sou um radical, Colossenses 2:8. Até porque o que eu estou pregando não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Então, se você se opõe a ela, leia a Bíblia e se opõe à Bíblia e está tudo certo. O meu propósito ministerial é repetir as palavras de Jesus. As palavras estão aqui. Então, o que eu estou falando é o que está escrito. E para você não ter dúvida, vamos ler junto. Colossenses 2, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Ele está falando. Vou ler de novo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, o fundamento da fé tem que ser Cristo. Não dá para ser outra coisa. Mesmo que o discurso seja bonito, porque existem discursos bonitos. Existem canções bonitas para tudo, para traição, para roubo. Uma vez eu pesquisei, eu fui ver o principal tema das novelas das 9, né? Assim, peguei 20 anos para trás e falei assim, eu queria saber dos últimos 20 anos das novelas das 9, eu fiz essa pesquisa. Qual era a relação de vilão e mocinho? Tipo, 80% dos vilões da novela das 9 eram pessoas ricas. Olha só que interessante. E o resto dos bonzinhos era tudo pobre. Gente, isso é uma forma de doutrinação. Não sei se você sabe. A mídia ela tem esse poder. Se você todo dia ouve uma mensagem, mesmo que seja mentira, vai chegar uma hora que você vai aceitar, porque você está ouvindo todo dia. Então, o que eu quero dizer com isso? De 20 anos para cá, a gente está aprendendo, através daquilo que a gente vê, que o pobre é vilão, ou que o rico é vilão. É isso que a gente está aprendendo. Inconscientemente, você entende que ser rico é ser vilão. E se isso estiver impedindo você de ter um pouco mais de dinheiro? Você já parou para pensar nisso? E isso daqui não é PNL, coach, nada disso. É questão de doutrina. Existe algum lugar da Bíblia que diz que você não pode ter dinheiro? Existe algum lugar na Bíblia que diz que se você for pobre, você é amaldiçoado? Existe algum lugar na Bíblia que diz que se você for rico, você é amaldiçoado? O problema está no amor ao dinheiro. Olha só como a gente tem que ler. No amor ao dinheiro. Então, é possível você ter muito dinheiro sem amá-lo? Sim. Sabe quando você ouve assim o pessoal da entrevista e fala assim, conta um pouco da história do Joãozinho. Nossa, o Joãozinho, uma pessoa com uma história muito difícil, humilde. Mas não, humilde não. Humildade não é ser pobre. Tem gente que é pobre e que é soberbo pra caramba. Então, a gente tem que entender o que está sendo falado, entender o que a gente vê, o que a gente ouve. Porque senão, você está ali todo dia ouvindo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, isso vai entrando na sua cabeça. E você vai se alimentando, e você vai se alimentando. Por isso que o nosso fundamento tem que ser Cristo. E de novo, isso não é papo coach, PNL, mas isso é real. Talvez existem coisas que estão na sua cabeça hoje e que não são coisas que Cristo quer para você. Mas porque você deu esse acesso e você deixou. Foi entrando, foi entrando, foi entrando. Pergunta sincera e prática. Lembra que a gente falou de dízimo aqui há uns tempos atrás? Que aproximadamente 20%, entre 20% e 40% das pessoas dão o dízimo regularmente. Amém? Se todo mundo aqui tivesse um salário de 50 mil reais, vamos colocar dessa forma, qual que é a chance da gente, em menos tempo, comprar um lugar? Qual que é a chance? Maior ou menor? Por quê? Porque o que acontece com a pessoa que ganha mais? E que ela é fundamentada em Cristo Jesus? Ela entende que o que ela tem não é dela, é de Deus. Se ela sentir a vontade, pode, aquele que tem duas capas, dá uma, né? Então precisa ter duas para poder dar, certo? Então a pessoa, ela lê a Bíblia, ela conhece, ela tem as suas finanças ali controladas de uma maneira sábia e tal, e ela fala assim, gente, a gente quer comprar um lugar. Vocês acham que vai ser mais rápido, financeiramente falando, a gente comprar um lugar com todo mundo aqui ganhando 50 mil ou todo mundo aqui ganhando R$1.000? É matemática, gente.
Vocês estão entendendo? Então, isso significa que agora a gente vai ficar fazendo... O culto vai mudar, não vai ser mais culto, vai ser capacitação profissional. E aí, não, porque a gente tem que pegar a palavra de Deus. Mas o que da palavra de Deus você trocou por vã filosofia? Você trocou por teorias ou por coisas que o mundo ensina? Você precisa levar cativo a palavra de Deus. É um problema você fazer curso de coaching? Não, para mim não. É um problema você fazer curso de PNL? Para mim não. É um problema você fazer curso de oratória? Para mim não. Desde que você passe pelo filtro da palavra de Deus. Amém? Então, prestem atenção. Das vãs filosofias que estão sendo inclusas no meio da igreja. Porque isso é importante. Isso faz com que a gente se fundamente em coisas que não são fundamentadas em Cristo Jesus, que deve ser o nosso fundamento. Amém? Todo mundo aqui entendeu? Colossenses 2, 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Oi, acabou. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade encontra-se em... Então, qual que é a nossa realidade? Cristo. O que você... Ali, ó. O que você precisa buscar? Cristo. O que precisa nortear a sua vida? Cristo. Então, os julgamentos das pessoas devem ser também pautados em Cristo. O seu julgamento para as suas coisas deve ser também pautadas em Cristo. E aqui, para quem tem dúvida, e é normal que tenha, porque isso é algo que todo mundo tem, quando ele fala de luas novas, festividades religiosas, ele estava falando no contexto judaico. Porque alguns judeus eles estavam sendo transformados, estavam conhecendo a Cristo, só que eles carregavam com eles ainda esse peso dos ritos, dos rituais ainda do judaísmo. E aí rolava aquela briga que a gente já falou lá de Atos, de Romanos, se você não guardar o sábado, você não é cristão. Não tem nada a ver. Então ele está falando para eles, não deixa a galera que é mais religiosa impedir vocês de acessarem a Cristo por conta dessas coisas. Essas coisas, elas serviam para preparar a gente para o que Cristo ia fazer. Então agora a gente tem Cristo. Essas coisas, as coisas velhas já passaram. Tudo é novo. Amém? Então, tomem cuidado com aquilo que você recebe de julgamento, se esse julgamento não vem pautado, fundamentado naquilo que Cristo fez e faz em você. Amém? Próximo ponto. Colossenses 2, 20, 23. E o meu microfone... Oi. Aumenta um pouquinho para mim, por favor. Tá bem baixinho. Som. Aí. Obrigado. Colossenses 2, 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo... Então ele está falando, lembra, gente? Existiam princípios elementares, sim, deste mundo. Só que vocês morreram para essas coisas. Acabou. Vocês não estão mais nelas. Agora vocês estão em quem? Em quem? Cristo Jesus. Porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a parecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e em ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, olha só, essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Eu vou repetir. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que ele está falando? Existia algo naquele tempo chamado ascetismo, que as pessoas elas escolhiam o extremo de não comer, não se relacionar com ninguém, se apartar das coisas, ficar totalmente recluso, porque isso demonstrava uma santidade. Então ele está falando, gente, não é assim não que funciona. Isso tem cara de santidade, aparentemente tem uma força, só que se você não se fortalece no espírito, a carne vai vencer, uma hora ou outra ela vai vencer.
Então ele está falando assim, olha, nós precisamos voltar à suficiência de Cristo. Nós precisamos entender a suficiência de Cristo. Cristo é o suficiente. Se você se comprometer a conhecer Jesus, ler sobre a vida de Jesus, saber o que Jesus ensinou, todo o resto vem de rebote. E aí você vai aprendendo e está tudo certo. Mas nós precisamos conhecer a Cristo. E olha só lá a resposta em relação a isso, em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15. Colossenses 1, vamos ler do 15 ao 18. Diz assim, Ele quem? Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, tudo é por ele e para ele, são todas as coisas. Cristo. A resposta é Cristo. A resposta é Cristo. Segundo, Colossenses 2,9. Colossenses 2,9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E é isso que ele quer dizer quando diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque você tem tudo, você tem Cristo. Quando você diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque ele é tudo. Não é porque você não vai faltar talvez uma conta, ou talvez, às vezes vai faltar, mas você tem Cristo, e aí você tem tudo. E aí você olha e você tem paz nessa circunstância. Você olha e às vezes você tem um irmão para compartilhar que vai orar por você, um outro irmão vai orar por você, e às vezes esse é o irmão que vai falar assim, eu vou te ajudar aqui, eu vou te abençoar. Eu nunca falei isso, mas teve uma vez, até para fortalecer a fé dos irmãos, teve uma vez que eu fui para o mercado e eu tinha R$20 no bolso. R$20, literalmente R$20. E eu precisava comprar algumas coisinhas para casa. Então eu comprei algumas coisinhas, né? Fiz o cálculo lá, R$20. Só que era assim, eu tinha R$20, mas não era R$20 hoje. Eu tinha R$20 até o outro mês, né? Era tipo nesse naipe. Aí eu cheguei lá, tinha uma pessoa no caixa. E falou assim, ô pastor, tudo bem? Hoje eu vou abençoar a sua vida. E ela não sabia que eu só tinha R$20. Vocês sabiam disso? E aí o abençoado aqui fala assim, não precisa, irmão. Né? Aí, não, eu vou abençoar a sua vida hoje. E foi isso que Deus fez. Usou uma irmã. E ela não sabia disso. Está sabendo hoje. Então olha como Deus é. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar a comunhão. De você chegar e você não vai falar, tipo assim, queria comer a pizza, vou falar pro Felipinho que estou sem dinheiro, porque ele paga a minha conta e eu como a pizza, né? Ele é generoso, né? Não é isso. A gente sabe quando sai do coração, né? A gente sabe quando a pessoa precisa. E a gente tem a sensibilidade porque nós temos honestidade entre nós. E aí a gente vai compartilhar mesmo. Falar, tá difícil. Eu estou precisando. Eu fui abençoado várias vezes pela igreja. Por causa da sua obediência, do seu dízimo, da sua oferta, do alimento que você trouxe aqui. Por muitas vezes foi o alimento da minha casa. Então Deus ele vai usar pessoas através do corpo de Cristo. E a nossa suficiência é de fato Cristo. Amém? Colossenses 3, do 1 a 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mais uma vez, precisamos olhar para o alvo, e o alvo é Cristo Jesus. Amém? Pergunta 1. Você sente que falta algo além de Jesus para a sua vida? Para a sua espiritualidade? Pode ser que sim. Mas você já tem a resposta. Você não precisa nada além de Jesus Cristo. Segunda pergunta. Suas práticas religiosas são as sombras de Cristo ou são as substâncias de Cristo? Como que Cristo governa as suas escolhas diariamente? É basicamente isso que nós precisamos responder a ler o livro de Colossenses. E para terminar,
muito espontaneamente. Nós temos 1ª e 2ª Tessalonicenses. Quem foi que escreveu o livro de Tessalonicenses? A carta aos Tessalonicenses? Paulo. Para quem? Para os tessalônicos, né? E qual que era o contexto? A igreja tinha acabado de ser fundada. Então, a igreja fresquinha ali, e rolava uma discussão sobre a vinda de Jesus. Será que Jesus já veio? Será que é agora? Será que é amanhã? Será que é daqui a um século? Essa era a treta que estava acontecendo. Uma confusão do fim dos tempos. Vamos ler lá? 1 Tessalonicenses 3. 1 Tessalonicenses 3:3. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Então, ele estava falando para a igreja, olha, tem uma galera que está falando umas coisas aí sobre o que vai acontecer, sobre o que não vai acontecer. Eu vou falar algumas coisas para vocês, para que vocês não fiquem aperreados, como diziam os nordestinos, né? Vocês não vão ficar aperreados, não. Fica tranquilo que eu vou explicar o que está acontecendo. 1 Tessalonicenses 4, agora 13. Tessalonicenses 4:13. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. O que é ser ignorante? Ignorar algo, né? Não é ser bruto, é ignorar alguma coisa. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. O que ele quer dizer aqui? As pessoas que já foram embora, os que morreram, né? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então ele está falando assim, gente, existe uma esperança para todos nós. E essa esperança também está para aqueles que já morreram. Porque a mensagem de Jesus, ela é passado, presente e futuro. A boa notícia é que ele voltará. E aí você não vive olhando para frente sem ter um alvo. Você vive falando, não, existe algo para além dessa vida. Existe algo para além desse período em que a gente está vivendo aqui. Amém? Era isso que Paulo estava tratando. E vamos ler agora na segunda carta, no capítulo 2, então 2 Colossenses 2, do 1 até o 2. 2 Colossenses 2, do 1 até o 2. Olha só a perturbação mental causada por falsas profecias sobre o fim dos tempos. Será que isso só acontecia lá para os Tessalônicos? Será que não tem ninguém hoje que fica, ai, meu Deus, guerra da Ucrânia, meu Deus, não sei o que, a cabra não sei o que lá, ai, apareceu um sinal no céu, o ET de Varginha apareceu de novo, não sei o que. Vamos ver. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Então esse dia ainda virá. Mas por que você deve saber? Para que o seu senso de urgência seja tamanho para que você pregue a palavra para outras pessoas. Porque essa mensagem não é uma mensagem de ansiedade, é uma mensagem de alívio, é uma mensagem de esperança. Então assim, cara, eu já sei para onde eu vou. Então eu quero transmitir essa mensagem para que as pessoas que estão por aí sem saber para onde vão, saibam que podem ir para esse lugar também. Se elas aceitarem a Cristo, se Cristo as encontrarem. Então, o fato de você ler a Bíblia, e aqui não é uma pregação também contra a escatologia, você precisa saber o que vai acontecer. Mas você não precisa, não, estou fazendo os seus aqui, olhei para o céu, estrelado e tal, vai acontecer amanhã. Você já está errado, porque a Bíblia fala que ninguém sabe qual vai ser o dia e a hora. Então, se você faz cálculo para descobrir, você está perdendo tempo. Então, por que você precisa saber o fim dos tempos? Para saber que o Apocalipse é real, que as coisas vão acontecer de fato, mas você está no lado bom do Apocalipse. E tem pessoas que não estão lá, que você precisa pregar para essas pessoas para que elas entendam que existe algo para além dessa vida. E o que tem para além dessa vida? Jesus. Amém? A resposta continua sendo a mesma. Jesus. E aí, no próprio livro, na carta, né, dos Tessalonicenses, no capítulo 1, 1 Tessalonicenses 1, 5, o evangelho chega com poder e plena convicção. 1 Tessalonicenses 1, 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Então a gente está aqui pregando a verdade, se esforçando para pegar a verdade, para que vocês entendam que o que a gente faz aqui, a gente não faz para nós, a gente faz para Ele. Porque dá para ganhar bastante dinheiro com a igreja. Na verdade, no Brasil, é o jeito mais fácil de lavar dinheiro, é a igreja. Qualquer um, se quiser, entra lá no site lá e abre uma igreja em 1 hora.
Tá? Igreja aberta, ponto. Mas é para isso que a gente está aqui? Que a gente podia fazer um monte de coisa. Chamar cantor famoso, fazer empréstimo e comprar as coisas de forma sem diligência. A gente não poderia? Não poderia pregar uma mensagem que chame um monte de gente, falar que o milagre está aqui, que você vai vir aqui e vai ser curado. E se Deus não quiser? Eu posso falar isso? Não, você vai ser curado. Se Deus falou, eu posso falar. Mas se ele não falou, aí quer dizer, eu vou ficar colocando minhoca na cabeça das pessoas porque eu quero ver isso daqui cheio, porque a gente quer ir para um lugar novo. É para isso que a gente faz? Não, a gente quer ir para um lugar novo porque a gente quer mais gente aqui, conhecendo esse Jesus. Essa é o intuito da pregação, esse é o intuito do que a gente fala dos dízimos e ofertas, para que mais pessoas possam vir para cá. Já foi um problema não ter pessoas, hoje é um problema não ter espaço, glória a Deus por isso, e a gente quer ter esse problema. Então, você quando estiver no seu trabalho, você vai falar, vai lá para a igreja, vamos junto comigo, vamos ler a Bíblia. Se a pessoa tem resistência, não leva ela para a igreja, fala assim, vamos no almoço ler um pouquinho junto? Cara, todo de manhã eu recebo lá da Sol um devocional, acho tão legal, posso ouvir junto com você? Só não precisa ir para a igreja, só precisa de um cristão que vai pregar a verdade. E aí ela vai entender que ela precisa estar junto em comunhão. E aí, se ela decidir, sendo tocada pelo Espírito e por Jesus, ela vem, porque ninguém pode dizer não para Deus. Quando Deus chega, acabou. Você pode querer ir para o outro lado. Deus vai pegar um peixe, vai te engolir e vai jogar para o outro lado. Você não vai fugir. Então, faça o seu papel. Seja um cristão. Se ser cristão é trazê-la para a igreja, traga essa pessoa para a igreja. Se não for, seja um cristão onde você está. Fale de Deus onde você está, ore onde você está, pregue a palavra onde você está. Tenha uma postura de alguém que é excelente no trabalho. Não dá para ser cristão safado, não dá para ser cristão preguiçoso, não dá. Nós somos chamados para ser excelentes no que a gente faz. Porque a pessoa vai olhar e vai falar assim, cara, esse cara é excelente. O que você tem? Você vai falar, Jesus. Mas você não estuda? Estudo, mas por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Mas que papo chato. É chato mesmo, mas você precisa desse Jesus. Porque eu também preciso. Amém? Essa foi a resposta de Paulo em 1 Tessalonicenses 1:5. Segundo versículo, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, a ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, lembra qual que era uma questão para eles? Eles ficavam preocupados, mas e quem morreu? E não sei o quê. Lembra que eu falei isso um tempinho atrás? Essa era a preocupação dos tessalônicos. Então, Paulo chega e fala assim, vou explicar para vocês como vai começar. Quem está morto também vai, fica tranquilo. Jesus vai voltar, eles vão acordar, e a gente vai todo mundo junto. É isso. Deu para entender? Então, minha mãezinha faleceu, tal, será? Fica tranquilo, se ela conheceu a Cristo, se ela se rendeu a Jesus, ela vai junto com você para o céu. Olha que maravilha. Amém? Mas o meu irmão, meu primo, fique tranquilo. Se ele reconheceu a Cristo, ele vai estar com você. Essa não é a questão. Amém? Porque o foco é Cristo. O foco é a vinda de Jesus e estar com Cristo. Essa é a resposta. E para terminar, segunda a Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3, diz assim, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Gente, a resposta final para todo tipo de angústia é saber que a boa notícia de Cristo é que a gente não vai morrer eternamente. É que nós estaremos eternamente com Ele. E essa batalha, lembra da Evangelho, o significado, a boa notícia, é alguém que veio proclamar de que a batalha já está vencida. Em Cristo, a batalha já está vencida. É por isso que somos mais do que vencedores. Não há o que você se preocupar pelo que vai acontecer no futuro. Porque você já venceu em Cristo Jesus. Ele já fez o que precisava. Ele já fez, ele está fazendo e ele continuará fazendo. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Cristo Jesus é o suficiente. Amém? Então pergunta, você vive como se Jesus pudesse voltar hoje? Sim ou não? Sua esperança futura produz santidade ou ansiedade e curiosidade? O que ela gera em você? E como você lida com a dor da perda à luz da eternidade? Das pessoas que você não tem mais? Como é que é isso para você?
Porque essa pessoa que não está mais aqui, que conheceu a Cristo, vai estar com você em breve com Cristo lá na glória. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Era o que eu queria passar para vocês. E sempre reforçando, mais uma vez nós lemos sobre livros de que um homem chamado Paulo escreveu, inspirado por Jesus, ou pelo Espírito Santo. E, coincidentemente, uma igreja lá em Bereia ouvia Paulo, que escreveu tudo isso, e ia fazer o quê? Conferir. Deixa eu ver aqui se esse Paulo está falando é verdade. Paulo, que escreveu tudo isso, era... Calma aí, ô Paulo, beleza. Agora eu vou chegar em casa, vou pegar a mensagem do pastor Felipe e vou ver se o que ele falou é verdade. Porque eu posso errar, e eu posso mesmo. E aí, se você vê algo, se você tiver dúvida, fala comigo. Porque nós precisamos juntos conhecer a Cristo Jesus. E ele se revela a nós.